contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho de vida. Eu tenho 20 anos, pra quem não me conhece, se você é novo aqui, meu nome é Maria Eduarda. Não esquece, antes desse vídeo começar, antes de eu começar a tagarelar aqui, vem aqui, ó, curte, se inscreve no canal, compartilha com as pessoas e no final desse vídeo deixa aqui nos comentários e me diz o que você achou, tá bom? Vamos lá, hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho do meu testemunho de vida, desde quando eu conheci a igreja até agora, o como eu estou vivendo. Eu lembro que eu frequentava uma célula em 2013, um amigo do meu irmão, ele tinha essa célula e eu frequentava junto com ele, só que em 2013 eu tinha 14 anos, na verdade eu tinha 13, né? Fiz 14 em outubro. Então foi uma fase da minha vida muito conturbada, porque eu tinha muitas dúvidas, eu me perguntava sobre muitas coisas. Meu mindset, ele era extremamente formado, ele era um mindset congelado. Eu não dava abertura para outros pensamentos, só a minha opinião importava. E dessa forma eu fui vivendo 2014, 2015 e 2016. Eu vou explicar por que só até 2016. E dentre esses anos, 2014, 2015, 2016, foi o tempo que eu me descobri como jovem, né? Então, eu fazia tudo o que um jovem fazia. Tudo o que um jovem fazia. Era horrível, porque quando eu lembro que eu não tinha meu quarto ainda, eu passei 19 anos dormindo com a minha mãe, então o peso era maior ainda, porque eu sabia que o que eu tava fazendo era errado e eu chegava em casa pra dormir do lado dela. Então o que vinha na minha cabeça é o que eu tô fazendo da minha vida? Por que eu tô vivendo isso? E eu tinha muito sonho, eu sempre sonhei muito. Então eu sonhava em ir embora de Macapá, eu achava que eu ia pra Califórnia, eu ia me casar com modelo, eu viajava bastante. Eu lembro que eu cheguei num nível tão baixo de mim mesma, num nível tão baixo, numa raiz tão profunda, tão profunda, tão profunda, que eu lembro que teve uma vez que eu tava de pijama dentro do quarto da minha mãe. Eu tava tão mal, tão mal, tão mal. E aí eu falei assim, na verdade eu pensei, se agora eu me metesse na frente de um carro, o que será que aconteceria comigo? A minha dor ela ia passar mais rápido. Isso eu e a minha mente conversando, Falei, bom, a minha dor ia passar mais rápido, eu iria conseguir parar de viver o que eu tenho vivido. E aí depois esse pensamento, tipo assim, ele foi embora. Passou um tempo, eu comecei a acompanhar a Maju Trindade aqui pelo YouTube. Eu assistia muito vídeo no YouTube porque eu passava a noite inteira acordada. Eu não dormia. Recebi uma ligação aqui, cortou meu vídeo. Mas como eu tava dizendo, eu não dormia. Ficava acordada o dia inteiro, de manhã eu ficava morta de sono, ia pra escola, dormia na escola. Enfim, o que aconteceu? No final do meu terceiro ano, o amigo do meu irmão voltou de Belém, da onde ele morava. E aí ele foi pra igreja, né? Veio pra igreja dele aqui, que é hoje a igreja onde eu congrego. Eu lembro que eu participei de um retiro. E meu irmão tinha participado também, tinha chegado em casa dizendo que tinha conhecido Jesus, que tinha sido algo extraordinário. Eu falei, eu quero isso pra minha vida. Essa semana foi a virada de chave na minha vida. Eu lembro que eu assistia, como eu falei, né? Eu assistia muito vídeo no YouTube. E aí eu conheci a Maju Trindade, eu comecei a acompanhar ela, comecei a acompanhar muito ela. E aí teve um dia de madrugada, tipo umas 2 horas da manhã, eu encontrei um vídeo dela numa igreja, tipo é um vídeo que quase ninguém conhece. E eu lembro que eu até falei isso no meu Instagram, contei essa história, eu mandei esse vídeo pra algumas pessoas que me pediram. E era um testemunho de mais ou menos 2 horas. E eu assisti todo esse testemunho e no final, tipo assim, tudo que ela falava eu ia me identificando. Tudo que ela falava eu ia me identificando. E eu falava, Deus, o que tá acontecendo? E eu chorando. E minha mãe dormindo do meu lado. E eu chorando. Meu Deus, o que tá acontecendo? E eu senti algo muito bom, tipo como se estivesse fluindo por dentro de mim, sabe? E aí eu lembro que no final o pastor fazia uma oração e, mano, nessa oração eu lembro que eu tava tipo deitada assim em posição fetal e eu chorava tanto que eu me tremia, eu não sabia o que tava acontecendo e do nada a minha mãe levantou. E aí ela falou, Maria, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, mãe, eu conheci Jesus. Eu senti pela primeira vez e o meu corpo tava todo arrepiado. Eu falei, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Aí ela falou assim, Maria Eduarda, vai dormir. Tipo, ela não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo, né? Beleza. Quando foi no outro dia, eu acordei e eu tava tipo, uau, o que aconteceu? Passou o tempo, eu comecei a frequentar uma igreja e aí meu irmão falou que queria ir na igreja do amigo dele e eu bati o pé dizendo que eu não queria ir, até que um dia ele me convenceu, a gente foi e estamos lá até hoje. Isso foi em 2016. Até o meiozinho de 2017 foi um
Nossa, foi um período horrível de vai e vem, porque eu não sabia o que eu queria. Porque convenhamos, quando você aceita Jesus, você precisa dizer não para sua carne para você viver o real de Deus na sua vida. Você precisa deixar o seu velho homem e começar a viver uma vida nova. E aí eu não entendia isso muito bem. Eu tinha muitos questionamentos na minha cabeça. Só que eu entendi uma coisa, que quando você vem para Jesus, quando você aceita Jesus, você não pode se separar mais da sua Bíblia. E eu comecei a ler a Bíblia freneticamente. E eu falava, Deus, o que tá acontecendo? Eu queria ler minha Bíblia, eu comprei essa Bíblia. Essa Bíblia aqui foi a primeira Bíblia que eu tive, eu tenho ela até hoje. E ela é o meu xodó. E eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender, eu comecei a compreender as coisas. E aí, de 2017 até aqui, ainda está sendo um processo. Todos os dias eu vivo um processo. Todos os dias eu vivo uma nova fase. Todos os dias eu vivo um desbloqueio novo. Eu conheci pessoas entraram, pessoas saíram na minha vida. Eu sou extremamente grata aos meus líderes, as pessoas que me fizeram e me ajudaram a crescer. Eu sou extremamente grata à vida da Juliana, que com certeza vai assistir esse vídeo aqui. Eu espero que, enfim, ela sinta esse amor aí das telas aqui. Eu sou muito, muito grata pela vida dela, eu sou muito grata pela vida de todos que passaram. Se eu for citar os nomes aqui, eu posso esquecer de alguém e eu não quero que ninguém se sinta desvalorizado pela minha pessoa. Então, foi um momento que eu comecei a entender quem eu era em Deus. Porque é muito fácil a gente ter uma experiência com Deus e depois, a gente capar o gato. Porque hoje a gente vive dentro de uma sociedade que impõe muitas coisas e que nós somos obrigados a aceitar essas certas coisas. Mas, na verdade, quando você tem princípios e valores e você entende os seus princípios e valores, nada disso pode abalar os seus princípios e valores. E é o que eu busco hoje. Eu busco não deixar com que as coisas que eu não concordo, com as coisas que muitas pessoas concordam, eu não deixo isso infringir o que eu acredito. Eu não desrespeito em nenhum momento. Porque eu entendo que esse é o pensamento das pessoas e eu tô aqui porque o Senhor me colocou nesse lugar e eu aceitei viver isso. E uma das fases que eu vivi, que foi muito difícil, foi uma fase de renúncia. Eu lembro que o Senhor colocou no meu coração, amada, ou você vai de A ou você vai de B. E foi muito difícil, amada. Foi muito difícil ter que escolher entre uma coisa e outra. Mas hoje, toda vez quando eu sento bem aqui nessa cama, eu durmo desse lado aqui, ó. Toda vez que eu sento nessa cama pra orar, que eu ligo essa televisão que tá bem aqui na minha frente, coloco o louvor pra orar, eu falo pra Deus que se eu tivesse que escolher passar por tudo que eu passei pra viver o que eu vivo hoje, eu escolheria. Não foi fácil, não foi fácil. Já teve vezes aqui no chão desse quarto, eu deitada em posição fetal, chorando, perguntando pra Deus por que isso tá acontecendo na minha vida. E eu abri a minha Bíblia, o Senhor me entregava uma palavra, isso me confortava. E eu levo um versículo comigo até hoje, que o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Então eu sempre acreditei e sempre vou acreditar muito nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Hoje eu não estou aqui à toa. Eu não passei pelo que eu passei à toa. E depois disso começou a queimar no meu coração de comunicar as pessoas, né? Eu me tornei líder de célula, eu abri a minha célula. Foi um momento que eu aprendi muito, eu lidei com muitas pessoas. Já teve uma célula que deu 70 pessoas no quintal de uma casa, muita gente. E eu errei muito, errei bastante. Mas com os meus erros eu consegui ressignificar todos e eu aprendi muito também, aprendi muito mesmo. Ai, desculpa. Enfim, foi um processo muito doloroso, mas porque tinha horas que eu era muito rebelde. Eu lembro que a minha liderança falava, Duda, faz A. E eu ia lá, fazia B, C, D, Y e não fazia o A. Precisar aceitar Jesus como seu único salvador. Você precisa dar liberdade para o Senhor. A palavra diz que o Senhor ele é educado com as nossas vidas. Então você tem que permitir, você tem que dar liberdade para que ele faça diferença sobre a sua vida. Enfim, são muitas histórias que um dia eu espero poder contar todas para vocês. Mas uma coisa eu digo e repito todas as vezes que eu puder. Tudo que você planta, você colhe. Tudo o que você planta, você vai colher em algum momento da sua vida. Então escolha plantar dentro do reino de Deus. Escolha plantar coisas boas. Escolha semear a sua vida ao Senhor. Amém?
Hoje eu me sinto uma mulher plena. Hoje eu me sinto uma mulher sem peso sobre as minhas costas. Hoje eu deito a minha cabeça... Nossa, antes eu demorava tanto pra dormir, e agora onde eu deito eu durmo. Porque eu sinto a paz de Deus. Às vezes eu sinto... Parece que eu tô... Só não parece mais porque eu sou muito agitada. Mas se não fosse por isso, eu ia ficar, olha, brisada. Então assim, galera, eu espero que você tenha gostado um pouquinho mais sobre a minha história. Lá no meu Instagram tem um pouquinho, eu tenho uma série chamada Eu, Maria e a Minha Vida. Lá no meu Instagram, se você quiser. Eu acho que lá tem um pouquinho mais detalhado que esse vídeo aqui. E é isso. Obrigada por ter ficado até o final. Um beijo.